Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila Góes e esse é o canal Você Precisa de Cor, e por aqui a gente tem vídeo novo toda semana pra deixar a sua casa ainda mais incrível. E no vídeo de hoje eu vou te contar de uma vez por todas qual é o melhor, MDF ou MDP. Vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar as principais diferenças entre o MDF e o MDP e te mostrar qual é o melhor para usar aí no seu projeto. Bom, para te explicar um pouquinho sobre o MDF e o MDP e qual é a diferença entre cada um deles, a gente tem que voltar um pouquinho ali no processo de fabricação e no que significa cada um deles. O próprio nome, né, MDP e MDF, eles são siglas. O MDP, por exemplo, ele significa painéis de partículas de média densidade. Isso é uma tradução para a sigla em inglês, que significa esse nome aqui, que eu não vou saber falar porque, né, não sabemos falar inglês nesse canal. E nada mais é do que, são várias fibras de madeira, geralmente é usado pinos ou eucalipto, e elas são condensadas e prensadas. Já o MDF, ele significa painéis de fibra de densidade média. E o MDF, ele é diferente do MDP, que são várias partículas. O MDF é como se ele fosse várias lâminas, né? Nesse videozinho aqui que eu fiz, dá pra gente ver a diferença entre cada um deles. Então o MDF, eles são várias lâminas prensadas, coladas também uma sobre a outra e prensadas dessa forma, formando essa camada, dependendo da espessura que ele vai ter, certo? Depois, né, de feito esse processo aí de fabricação, aí vem a parte da lâmina, que é a cor que a gente vê, né? Então essa lâmina, ela pode ser no branco, no madeirado, nos coloridos. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo de cores preferidas de MDF. Muitos dos MDFs têm MDP também, então eu vou deixar linkadinho pra você assistir aqui em seguida. E aí quando ele tá já pronto, a gente não consegue ver a diferença entre um e o outro, né? Além dessas lâminas, na parte ali da borda dele, ele vai o que a gente chama de fita de borda. Então essa fita de borda também é colada ali, né? Então quando ele tá fitado e laminado, a gente não consegue ver a diferença entre um e outro, porque essa diferença é realmente ali na parte interna. Por conta desse processo de fabricação, o MDP ele se torna muito mais barato, né? O que faz com que ele seja muito mais barato do que o MDF. E aí algumas empresas acabam utilizando o MDP para minimizar os custos, né? Então esses custos sendo minimizados, eles são repassados para o cliente em menor valor, certo? Só que, por conta desse processo de fabricação também, muita gente confunde o MDP com aquele antigo aglomerado, que é aquele móvel que era usado mais em móveis populares, não era muito utilizado em móveis sob medida, que é aquele móvel que ele meio que se esfarela, que ele é meio farelento, assim, mas ele não tem a ver com o MDP. O MDP é outra coisa. E também por conta disso, acaba que muitas empresas, por ele lembrar esse aglomerado, muitas empresas usam esse marketing em cima do MDF, né? Então quem não lembra aí das propagandas das Casas Bahia ou de outras lojas populares falando móvel 100% MDF, então se fixou essa ideia de que o MDF é muito superior ao MDP. Mas a verdade, que eu vou contar aqui pra vocês, é que cada um tem suas vantagens e desvantagens, né? A vantagem do MDP, como eu falei aqui, ele tem um processo de produção mais em conta, acaba se tornando mais em conta no produto final. Já o MDF, ele é um produto mais fácil de cortar, por isso que muitas marcenarias e lojas acabam optando por usar ele. Ele é mais maleável também, ele é muito mais fácil pra gente fazer cantos arredondados, por exemplo, ele fica um acabamento muito melhor, né? Então por isso que muitas empresas acabam optando por usar ele. Também é muito melhor quando a gente vai fazer um tipo de pintura, porque ele adere muito melhor. Então se você vai pintar, fazer um acabamento verniz ou um laqueado, né, que a gente ama, ele fica muito mais vantagem fazer no MDF. Então por isso, né, por esses motivos que muita gente considera o MDF melhor. Por outro lado, o MDP ele é mais resistente a parafusos, então se você vai desmontar e montar esse móvel, muitas vezes ele acaba sendo mais resistente por conta ali dessas fibras, né? E ao contrário do que muita gente pensa, ele é mais leve, mas ele suporta mais peso. Então ele tem essa vantagem com relação ao MDF. Como o MDF ele mesmo já é mais pesado, então ele tende a envergar com mais facilidade, né?
O MDP ele já suporta mais peso por ele ser mais leve, então por isso que muitas empresas utilizam em portas, né, que são peças maiores do móvel, digamos assim, e em prateleiras também. E, por incrível que pareça, ele também é mais resistente à água. Nenhuma madeira foi feita para ser resistente à água, a não ser o MDF Ultra ou o MDF Naval, certo? A não ser o Ultra ou o Naval. Mas o MDP, se você for comparar com o MDF, ele vai ser, por conta dessas fibras, ele demora mais para inchar. Então, se por acaso você tiver algum problema com água, enfim, o MDP ele vai ser um pouco mais resistente do que o MDF. Então assim, né, gente, no fim, ambos têm suas qualidades, suas vantagens e desvantagens. É claro que muitas empresas usam desse discurso de que o MDF é superior por conta do preço e por conta do MDP lembrar o antigo aglomerado, mas a verdade é que cada um tem suas vantagens e desvantagens, certo? E vai depender realmente do projeto que você for desenvolver e do projeto que você for fazer aí na sua casa. Com relação às cores, a gente encontra uma grande variedade, tanto do MDF quanto do MDP. As grandes marcas trabalham com, quando a gente tem uma chapa de cor, elas já trabalham com as duas opções. Então, com relação a cores, a gente também não tem problema de encontrar. Vai depender realmente do seu projeto e da pessoa que está trabalhando para você, de quem está desenvolvendo o seu projeto, se ele gosta de utilizar o MDF ou o MDP. Mas não precisa ter medo do MDP, porque ele também tem suas qualidades. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tiver alguma dúvida ainda com relação ao MDF ou MDP, pode deixar aqui nos comentários, eu espero ter esclarecido aqui nesse vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima!